Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar 3 fundos imobiliários de tijolo que ainda estão baratos, que ainda estão sendo negociados abaixo do seu P sobre VP, no caso, abaixo do que seria o seu preço justo. E não é qualquer tipo de fundo imobiliário não, são fundos bem conhecidos, que têm excelentes indicadores e ótimos números. Então fique aí comigo para você descobrir quais 3 fundos imobiliários são esses. Quem sabe algum deles vai lhe interessar e é aí uma boa oportunidade de você comprar ele com um pequeno desconto. Reforçando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar, ler o relatório gerencial de uma maneira calma, paciente, para que você possa entender como é que o fundo ele funciona e assim você fazer uma boa escolha. Beleza? O primeiro fundo, pessoal, é o fundo de shoppings, o HGBS11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 127,96. Realmente ele tem um preço muito mais elevado do que os outros fundos do segmento de shopping. Seu dividend yield no momento está de 9,12%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado R$ 20,80 em dividendos. Podemos ver que no dia de ontem, dia 18/3, ele se valorizou aqui aproximadamente 1,32%. Nessa cena aqui a gente pode ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 230,88. Mas como vimos aqui em cima, ele está custando atualmente R$ 227,96. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. O seu P sobre VP está de 0,99. Isso quer dizer que ele está aí com deságio, no caso um desconto de 1%. Para quem é iniciante, o que o P sobre VP ele significa? Ele calcula o preço dividido pelo valor patrimonial. Então ele vai procurar calcular qual é o preço justo daquele ativo. Sempre que o fundo ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. No caso aqui do HGBS11, já que ele está de 0,99, quer dizer que ele está aí com desconto de 1%. Se no caso o P sobre VP desse fundo estivesse de 1,02, significaria que ele está com ágio, no caso custando mais caro 2%. Então lembre-se, se tiver acima de 1 quer dizer que está com ágio, no caso custando mais caro, e se tiver abaixo de 1 quer dizer que está com desconto, custando mais barato. Outro ponto a se levar em consideração é que o valor patrimonial do fundo ele está bastante atrelado à maneira como foi feita a avaliação dos imóveis do fundo. Com isso, o preço do imóvel no momento da análise pode não corresponder com a realidade ao analisar o P sobre VP. Pode ser que seu valor justo seja até superior a isso. Então é bom que vocês tenham noção disso. Atualmente podemos ver que ele tem um patrimônio aqui de 209 bilhões de reais, um caixa de 323 milhões, conta com pouco mais de 113 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a 4,9 milhões. Aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de R$ 1,75, que correspondeu aqui a um rendimento de 0,76%. E descendo aqui a gente pode ver o seu histórico em pagamentos de dividendos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos. E podemos ver que depois aqui da crise mundial de saúde, ele se recuperou muito bem. Aqui no seu relatório inicial, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Primeiramente, aqui podemos ver que ele teve início lá em novembro de 2026, então é um dos fundos mais antigos que existe na Bolsa de Valores. Sua gestora é a Act Investimentos, uma excelente gestora de fundos imobiliários. Ela cobra aqui uma taxa de administração de 0,60% ao ano e não realiza a cobrança de taxa de performance. Aconselho vocês a lerem todo o relatório inicial. Ele vai falar aí sobre algumas operações de venda e compra que ele está realizando. Então é interessante você ler de maneira calma o relatório inicial para que você possa entender toda a movimentação que o fundo ele tem feito nesses últimos meses. Aqui podemos ver sobre algumas informações sobre os seus ativos. Primeiramente aqui a sua vacância atualmente está de 6,6%, é uma vacância aí relativamente aceitável. Aqui a gente pode ver todos os ativos que atualmente ele tem, né? As participações em shoppings que atualmente ele tem. Eu contei aqui 17 shoppings no total. E aqui ele vai mostrar a porcentagem de participação que ele tem em cada um deles, a vacância, o tamanho que é da participação do shopping, entre outros tipos de informações que você tem que levar em consideração. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de fevereiro. Então podemos ver que ele teve uma receita aqui dos seus imóveis de 22,8 milhões de reais. Ele teve outras receitas também que somou o valor de 3,5 milhões de reais e suas despesas somaram o valor aqui de 3,4 milhões de reais. Então no final ele encerrou aqui com 22,9 milhões de reais de lucro bruto. Porém,
ele realizou a venda de alguns ativos que ele tinha participação, que somou o valor aqui de 11,9 milhões de reais. Então, com o lucro que ele gerou de 22,9 mais essa venda que ele realizou, ele encerrou o mês de fevereiro com um lucro bastante significativo de 34,9 milhões de reais, que correspondeu aqui a R$ 2,74 por cada cota. Porém, ele só distribuiu aqui no mês de fevereiro 22,2 milhões de reais, que correspondeu exatamente a R$ 1,75 por cada cota. Lembrando que esse lucro a mais que ele teve aqui de 11,9 milhões foi correspondente a uma venda que ele realizou de uma participação de um shopping que ele tinha. Aqui podemos ver como é que está distribuído o seu patrimônio, né? Atualmente 83% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis. Ele tem aqui uma porcentagem também na renda fixa de 10%. Em cotas de outros fundos imobiliários ele também investe aproximadamente 3,6% do seu patrimônio e em CRIs ele investe aqui 3,1%. Aqui a gente pode ver os seus principais shoppings que atualmente ele tem participação. Esse shopping aqui da Penha é o que ele tem maior volume investido. E descendo aqui também, a gente pode ver a localização de cada um dos shoppings que atualmente ele tem. A maioria dos seus shoppings, 84%, está localizados lá no estado de São Paulo. E falando um pouquinho também sobre a alavancagem do fundo, atualmente ele tem 2 CRIs aqui, que ele está devendo em um 105 milhões de reais e no outro o valor de 107 milhões de reais. Porém, se compararmos com o tamanho do fundo, que é de 2,9 bi, em patrimônio, são valores pequenos. Aqui a gente pode ver que sua alavancagem, atualmente a sua relação dívida do seu patrimônio é de apenas 7,3%. Então, uma alavancagem bem tranquila. O próximo fundo também é o fundo de shoppings, pessoal, o MOL 11, atualmente sendo negociado a R$ 118,36, com dividend yield de 8,39%, já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 9,93 por cada cota. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que temos como referência o seu preço justo, é os R$ 120,08. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 118,36, então está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,99, então ele está com um pequeno desconto aí de 1%. Atualmente tem um patrimônio de 1,5 bilhão em reais, conta com caixa aqui de 104 milhões disponível para futuros investimentos, ou também para poder pagar dívidas, em especial a alavancagem, e conta atualmente com um pouco mais de 134 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior aqui a 3,4 milhões. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 92 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,77%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos. E assim como o fundo anterior, depois aqui da crise mundial de saúde, da pior fase, ele conseguiu recuperar os seus rendimentos e vem subindo anualmente. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que é do mês de janeiro de 2024, conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo de shopping. Aqui primeiramente podemos ver que ele é um fundo que teve início lá em dezembro de 2017, então já faz aí um bom tempo de existência. Sua gestora é a Genial Gestão. É uma boa gestora, tem se destacado aí nesses últimos tempos, fazendo um bom trabalho. Descendo mais um pouquinho aqui, temos mais algumas informações. Primeiramente, todos os shoppings que ele tem participação, ele tem uma área bruta locável aqui própria de 107 mil metros quadrados. Atualmente ele tem participação em 10 shoppings e sua taxa de ocupação no momento está de 94%, o que é uma boa taxa. Então, relativamente, ele tem uma vacância aí de 6%. Ele menciona aqui também que ele tem a menor taxa de administração entre os fundos imobiliários de shopping. Ele cobra apenas 10,50% ao ano. Então, realmente é uma taxa de administração muito baixa. Se compararmos com outros fundos aí que cobram 1,20% ao ano, essa taxa dele realmente é muito baixa. Assim como no fundo anterior, aconselho vocês a ler o relatório gerencial aqui do MOL 11 para que vocês possam se atualizar sobre algumas movimentações que o fundo ele vem realizando nesses últimos meses. Vamos aqui no seu demonstrativo de resultados. No mês de janeiro, o fundo ele teve uma receita total aqui de 16,5 milhões de reais. Suas despesas somaram um valor de 3,2 milhões de reais. Então, no final, ele ficou com o resultado líquido de 13,2 milhões de reais, o que correspondeu a R$ 1,45 por cada cota. Porém, no mês de janeiro, ele só distribuiu aqui 10,1 milhões de reais, que foi os 92 centavos que ele pagou. Então, em janeiro, ele gerou uma receita bem maior do que o valor que ele realmente pagou em dividendos. Ele menciona aqui também que ele tem uma base de resultados acumulados a distribuir de 8,2 milhões de reais,
o que corresponde aqui aproximadamente a 89 centavos por cada cota. Não sei exatamente, até porque eu não acompanho muito esse fundo, mas para ter um resultado desse, provavelmente ele realizou a venda aí de alguma participação que ele tinha em algum shopping. Aqui vocês podem ter mais algumas informações sobre cada um dos 10 shoppings que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui qual é o nome desse shopping, a sua localização, quem é o administrador desse shopping e a participação do fundo em cada um deles. Então podemos ver aqui que ele tem várias participações, porém ele tem esses 2 shoppings aqui, ó, que são totalmente do fundo, 100% de participação. Com respeito às obrigações do fundo, com respeito à sua alavancagem, ele tem 2 CRIs aqui que ele fez a emissão para poder comprar a participação em novos shoppings. E atualmente ele tem uma dívida aqui de 115 milhões de reais, o que corresponde à sua razão dívida aqui de 9,6 milhões de reais. Então também é uma alavancagem muito bem controlada que não vai prejudicar o fundo, já que seu caixa atual é muito superior à dívida que ele realmente tem. Por último, pessoal, temos um fundo de logística, o XP-LG11, atualmente sendo negociado a R$ 109,28, dividend yield de 8,48%, já pagou nos últimos 12 meses R$ 9,26 por cada cota no acumulado. Descendo aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 111,84, mas como vimos lá em cima, está custando R$ 109,28, então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,98, quer dizer aí que ele está com desconto de 2%. Atualmente tem um patrimônio de 3,3 bilhão de reais, um caixa de 336 milhões, um bom caixa, conta atualmente com um pouco mais de 338 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária, superior a 5 milhões. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de fevereiro, que ele anunciou e já pagou 78 centavos por cada cota, e esse valor correspondeu a um rendimento de 0,69%. Descendo aqui, podemos pegar o seu histórico de pagamentos em dividendos dos últimos 5 anos e também podemos notar como ele vem evoluindo aqui com respeito aos rendimentos que ele tem pago aos seus cotistas. Anualmente ele tem conseguido aumentar. É exatamente isso que a gente espera, né, de fundos imobiliários de tijolo independente do segmento. Anualmente, por meio dos reajustes, aumentar o valor em dividendos. Vamos aqui no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de fevereiro de 2024, conhecer um pouquinho melhor esse fundo. Primeiramente, podemos ver que esse fundo teve início lá em junho de 2018, então já faz um bom tempo de existência. Sua gestão é feita pela XP Vista. Ele cobra uma taxa aqui de administração que pode variar entre 0,95% até 0,75% ao ano. E ele cobra uma taxa de performance, né? Diferente dos outros dois que não realiza a cobrança. O XP LG11 ele realiza a cobrança aqui de 20% sobre o que exceder o índice IPCA, mais uma taxa fixa de 6%. Aqui no seu demonstrativo de resultados, deixa eu aumentar a tela aqui, podemos ver que ele teve uma receita total aqui de 22,3 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor de 3,4 milhões de reais. Então, no final, ele ficou aqui com um resultado líquido de 18,9 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 23 milhões de reais. Então, em fevereiro, ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu em dividendos. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver como o seu resultado correspondente ao mês de fevereiro realmente foi bem abaixo. Em janeiro e no mês de dezembro de 2023, ele havia gerado aqui 82 centavos e aqui em janeiro 85 centavos. E no mês de fevereiro ele gerou apenas aqui 64 centavos. Então podemos ver como a sua geração de receita caiu bastante nesse mês de fevereiro. Leia aqui o relatório gerencial, provavelmente a gestão ela vai explicar qual foi o motivo dessa queda. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, que 87% do seu patrimônio está investido nos ativos que ele tem, no caso nos imóveis, 3% está aqui em cotas de outros fundos imobiliários e 10% está na renda fixa. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria são contratos atípicos, 67% que são contratos com uma duração maior e 33% são contratos típicos, que é aqueles contratos com uma duração menor. Com respeito aos seus locatários, aqui a gente pode ver quem são os seus principais. Tem a Via Varejo, a Renner, Mercado Livre, a B2W, o Grupo Pão de Açúcar, entre outros. Com respeito ao setor de atuação dos seus locatários, seus principais inquilinos atuam no setor aqui de comércio varejista. Então ele tem uma concentração nesse segmento aqui. Descendo mais um pouquinho, podemos ver quais são os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Na sua grande maioria é usado o índice IPCA e, em uma porcentagem pequena, o índice IGPM e também o índice IPC. E descendo mais um pouquinho aqui também podemos ver com respeito à sua vacância física atualmente.
Vacância física, para quem não sabe, calcula a porcentagem de espaço vago nos imóveis de um fundo. Aqui podemos ver que sua vacância atualmente está de 2,3%. Aqui podemos ter também mais algumas informações. Primeiramente, no mapa aqui, podemos ver que a maioria dos seus ativos estão localizados lá no estado de São Paulo, 46% dos seus imóveis. Aqui podemos ver que no momento o fundo ele tem 17 imóveis, um deles ainda está em fase de construção. Todos os imóveis soma uma área total de 968 mil metros quadrados. Ele tem um total aqui de 46 inquilinos. Além disso, como eu já mencionei, vacância física e vacância financeira está aqui de 2,3%. E tem aqui provavelmente um inquilino que está em situação de calote, que não pagou os aluguéis, está aí em situação de atraso de 2,2%. Então, pessoal, esses são aí 3 fundos imobiliários que ainda estão sendo negociados abaixo do seu VP. Então estão aí com um pequeno desconto, apresentando assim boas oportunidades de investimento. Mencionei aí um fundo de logística e 2 fundos de shopping. E como eu mencionei, são 3 fundos bastante conhecidos, sólidos, que já faz muito tempo de existência, tem se desempenhado muito bem, apresenta aí bons números expressivos, então não é qualquer tipo de ativo. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre esses fundos. Vale a pena investir agora? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.